Aos nossos irmãos que nos assistem pela internet, sejam bem-vindos, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos para a palavra do Senhor hoje. Irmãos, nós sabemos que a palavra do Senhor diz lá em Salmos que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. A temor é respeito, cumpre os mandamentos, se submete realmente a Deus. Então nós temos esse direito de ter a proteção de Deus, não porque eu me batizei, não porque eu aceitei a Jesus, mas sim porque eu temo a Deus, porque eu respeito a palavra de Deus. Nós vimos lá em João capítulo 9, 31 também, que Deus ouve a oração daqueles que temem a Deus, não aqueles que é batizado, E quando eu temo a Deus, eu respeito Ele, eu não ando em pecado, Eu não ando fora da palavra de Deus, porque eu tenho temor a Deus. E para mim, para a pessoa que teme a Deus, obedecer a palavra de Deus está em primeiro lugar. Por quê? Porque ela conhece a palavra. A fé dela vai funcionar, por quê? Porque ela não precisa estar sentindo, como nós falamos aqui domingo, mas ela tem certeza que os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. Por quê? Porque ela teme a Deus. Então, quando eu temo a Deus, eu ando sossegado. Claro, não vou atentar a Deus, mas eu sei que o perigo está controlado, porque o anjo do Senhor está acampado. Então nós temos essa sensação, a pessoa que teme a Deus, tem essa sensação de proteção realmente de Deus. E Salmos 91 diz também, para aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Não vai ter 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, praga nenhuma chegará à sua tenda, e assim por diante. Salmo 91 é um exemplo claro daqueles que temem a Deus. Agora, Eclesiastes 10:8, vamos ler. O título da mensagem é Portas de Entrada. Vamos ler? Quem cava um poço, cairá nele. Quem derruba um muro, será picado por uma cobra. Esse versículo até usei semana passada. Irmãos, quem destrói esse muro de proteção, a cobra representa aqui Satanás. Então, quem não teme a Deus, abriu portas nesse muro para que o inimigo entre na vida da pessoa. Normalmente, todo cristão, ele tem essa sensação, que está cercado por um muro de proteção, de forma que os demônios não podem entrar. Claro, se você teme a Deus, os demônios não podem atingir a sua vida. Eles não têm esse poder. Porque eles só podem entrar se ele encontrar uma porta, uma brecha. E isso nós damos quando nós não vigiamos, quando nós não estamos em espírito. Eu estou dizendo que você não tem que ficar 24 horas orando, mas ficar alerta. O inimigo ele vai colocando várias armadilhas, para que a gente caia. Agora você tem que conhecer a palavra e saber, olha, isso aqui é armadilha, isso aqui não é de Deus, eu não deveria estar aqui, eu não deveria estar conversando com esse tipo de pessoa, eu não deveria estar andando desta forma, eu não deveria estar pensando nessa forma, eu não deveria estar fazendo essas coisas. Então, a pessoa que conhece a palavra, tem temor à palavra, vai sempre andar na palavra e vai ter a proteção. Mas quando você não respeita, você vai abrir uma porta e o inimigo, ele vai entrar por essa porta. Na Bíblia, irmãos, por toda a Bíblia, os demônios são referidos como serpentes e escorpiões. Então, por toda a Bíblia, você vai encontrar que os demônios, eu acho que eu fiz o seguinte. Está certo. Os demônios sempre vai tentar encontrar essas portas. E cada um
nós sabemos, tem vários tipos, né, de demônios, e cada um vai agir na sua natureza. Sexta-feira eu estou falando sobre isso, né? É uma mensagem assim bem profunda mesmo, talvez alguns nem entendam, né? Mas eu quero deixar registrada essas mensagens, porque quando alguém vier falar alguma coisa, eu falo, gente, assiste essa mensagem assim, assim, assado, que você vai ter o entendimento. Às vezes eu falo isso, né? Mas as pessoas querem que a gente resuma. As pessoas querem que a gente desenhe. As pessoas não querem ter o trabalho de buscar, né? Isso já é um princípio, irmãos, de porta aberta. Porque o Senhor diz, aquele que me busca me encontra. Você não deve estar dependendo de pessoas. A Bíblia diz, só há um intercessor entre você e Deus. Jesus Cristo, a palavra de Deus. Se você quer buscar o entendimento, se você quer buscar ouvir a Deus, se você quer fechar as portas do inferno para a sua vida, para a sua família, você precisa atentar à palavra de Deus. Agora, é como passei uma mensagenzinha hoje do Luciano Subirá, né? Quando ele fala, acho que não sei se ele está falando do dízimo, acho que é do dízimo. Ele fala, né? As pessoas não estudam, as pessoas não buscam. E aí vai interpretando do jeito que quer, aí tem as pessoas que pregam, né? Eu estava vendo um pastor aí eu acho que ele é da Coreia. A igreja que ele prega deve ter lá umas 100 mil pessoas, parece um estádio de futebol lotado lá. Irmão, ele fala tanta asneira, mas tanta asneira, e fala de palavra, ele joga versículo, e as pessoas acham que ele está pregando a palavra, mas versículos que não têm conexão nenhuma com aquele assunto que ele está falando. Ele tenta explicar uma coisa pegando um versículo isolado, sem princípio, sem nada, e eu falo, puxa vida, né? E olha a multidão que está ouvindo isso e aceitando isso, está aqui no Brasil, porque eles estão traduzindo a mensagem dele. E a gente que conhece a Bíblia, né, um pouco, né? Quem disser que conhece tudo está mentindo. A gente conhece um pouco, né, da palavra, e aí a gente prega a palavra, eu prego todo dia praticamente, se não é na igreja, eu estou pregando em outros lugares, mas nós vemos, irmãos, percebemos que não tem fundamento nenhum na Bíblia, por mais que ele fique repetindo versículos bíblicos que estão completamente fora de contexto. Mas as pessoas, por não buscarem, são enganadas, são presas fáceis dos falsos profetas. Porque eles vêm vestidos de ovelhas, né? Mas por dentro eles são lobos devoradores. Porque o povo não se atenta. Está falando da palavra, está pregando. Eu fui na igreja, mas eu não entendi muito. Mas eu acho que ele falou, está certo, eu acho, e vai embora. E não houve transformação, não houve mudança. Por quê? Porque a pessoa, ela ouviu um evangelho falso, não aquele que deveria ser pregado. E nós que pregamos o evangelho, irmãos, a Bíblia diz em Coríntios que nós vamos ser mais cobrados. Nosso julgamento é diferente do de vocês. Nós vamos dar conta de toda a heresia que nós pregamos. A coisa vai ser difícil, a conversa comigo e com os outros pregadores vai ser mais estreita. Porque Deus nos deu um privilégio, sim, mas a quem é muito dado, será mais cobrado. Então, a responsabilidade é grande. Ai daquele que desviar um pequenino. Então, a palavra de Deus não é apenas pregar a palavra de Deus. Essa palavra tem que ter revelação, tem que vir de Deus. Tem que ter o Espírito Santo revelando. E muitos hoje não se atentam. Então, o povo, eles estão abrindo, aí muita gente está abrindo portas para o inimigo, não só por causa de ouvir coisas erradas, mas por estar fazendo coisas, por estar ouvindo coisas, por estar pensando coisas que não deveria, porque a palavra de Deus diz, não faça isso, não haja dessa maneira, não toma essas atitudes, veja o que está escrito na palavra de Deus.
E o pastor está, irmãos, para sanar essas dúvidas. Porque nós, né, estudamos mais do que vocês, creio eu, que a gente tem um pouquinho mais de conhecimento. Já preguei muito mais do que vocês que estão aqui, não sei, você que me assiste, talvez tenha alguém que pregue muito mais do que eu, mas nós fomos chamados para isso. Nós nascemos para isso. Então, muitas coisas as pessoas não entendem. Eu tento passar algumas mensagens, até de outros pastores, para que as pessoas ouçam e vejam que não é uma coisa minha, mas sim de vários pastores. Existe uma verdade só, mas hoje estamos, né, como sempre, né, as pessoas, por terem informação, facilidade de informações, hoje você posta uma coisa aqui, se você tiver uma pessoa lá no Japão, ele vai assistir e vai ouvir na hora. É muito rápido as informações. E fica perigoso, fica bom e fica ruim. Porque se você postar coisas boas, as boas vão também manifestar rapidamente. Mas eu prestei uma atenção, não sei se vocês assistiram aquela mensagem, eu nem gostaria de falar isso, porque tem umas pessoas que não pensam muito, que deveriam pensar antes de... Deveria dar ouvido ao pastor, mas tem gente que não aguenta, tem uma formiguinha, sabe, que fica coçando, a pessoa vai lá. Quando eu coloco aquela mensagem, em algum celular está saindo assim, a mensagem de primogenitura, resgate da primogenitura, amém? Já tem uma satanista lá, que ela pagou uma propaganda, que tem uma coisa a ver com o passado, mas é espiritismo, é satanismo puro, e aí a pessoa aperta lá, ela já vai para uma outra mensagem, que não tem nada a ver com resgate de primogenitura. Está abaixo assim, ó. Ela tem um anúncio, ela pagou um anúncio para passar junto com a nossa mensagem. O meu celular é prêmio lá, o YouTube, não passa propaganda. Agora, quem não tem o YouTube prêmio, você vai assistir, vai aparecer lá, se você apertar, e lá está escrito, né? Como que sai lá escrito? Assistir. Aí você acha que está entrando na minha mensagem, mas você está entrando na mensagem da satanista que está lá, anunciando. E aqueles que são desapercebidos, começam. Aí minha esposa não é, o celular dela, eu coloquei e falei, meu Deus do céu, olha só, porque parece, você quer assistir, irmão, tem que ir lá em cima, tem que ir lá na mensagem. Agora embaixo está escrito assistir, mas assistir a mensagem dela. Então, muitas pessoas, o inimigo está aí. Ele está aí. Aí a pessoa fala, eu vou assistir, porque o assunto até é parecido, mas depois descamba para coisa errada. Falei, meu Deus do céu, mas como o diabo é, né? Onde ele está? Ele está tentando abrir uma porta na vida das pessoas, porque o que ela fala é uma coisa bem mais fácil. É uma coisa bem, né, supérflua, mas tem gente que prefere essas coisas. Então, Deus, irmãos, Jesus sempre falou que a representação de Satanás era o escorpião e era a serpente. Lá em Lucas 10, 19, Lucas 10, 19, diz o seguinte, eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Então Deus nos deu o poder, irmãos. O inimigo está atacando? Sim, ele ataca. Nós, às vezes, sem perceber, abrimos porta? Podemos abrir porta. Mas o que nós temos que atentar não é ao que o inimigo está fazendo, o que ele conseguiu fazer, mas assim, aquilo que você pode fazer. Você tem que se atentar sempre àquilo que você pode fazer. Não adianta mais querer consertar uma coisa que já foi. Mas aconteceu isso, está bom. E aí, você vai voltar ao tempo? Mas o que você pode fazer agora? Deus te deu autoridade para destruir essa legalidade, fechar essa porta, não deixar o inimigo, né, agir na sua vida,
na vida do seu ente querido, seu marido, da sua esposa, lembrando que você é uma carne com o seu marido, que você é uma carne com a sua esposa, que os teus filhos estão sujeitos a você, né? Que tudo aquilo que a palavra de Deus é a verdade. Então, aonde eu vou alicerçar minha guerra espiritual? Eu tenho que estar na palavra de Deus. Eu estava ontem falando para o pessoal, né? Eu falei assim, às vezes, irmãos, a obediência à palavra de Deus, nós não temos vontade de obedecer. Às vezes a gente fala, não vou fazer. Eu não quero, né? Mas você acha que, eu estava falando, o Moisés, irmãos, ele não queria libertar o povo lá. Ele não queria ir lá. Mas Deus falou, você vai. O Gideão jamais queria lutar com aquele exército. Mas o Senhor falou, mas vai, eu quero que você vá. Eu estou mandando você ir. Não, mas não quero, sei que lá. Irmão, na desobediência, você leva o inimigo para a sua vida. Eu não tenho que fazer aquilo que eu acho. Eu tenho que fazer aquilo que Deus manda eu fazer. Por isso que a grande dificuldade das pessoas é se sujeitar à autoridade. Às vezes a autoridade manda você fazer uma coisa. Para quê? Tem que fazer desse jeito? Por que não faz desse jeito? Mas não mandou fazer, tem que fazer. Criança é assim, né? Você manda a criança fazer um negócio, já vou, estou indo, está indo nada, está lá assistindo. Você já foi? Estou indo, estou chegando, está chegando nada, não saiu da onde estava. A hora que você ameaça, né? A de morte, aí eles vêm e fazem. Então veja, há uma dificuldade das pessoas serem obedientes. E é por isso que as portas são abertas e o inimigo entra. A grande dificuldade hoje das pessoas querem fazer do jeito que elas querem. Infelizmente, o evangelho está se adaptando. Irmão, põe um pouquinho de ganho aqui, ou volume, eu não sei. Infelizmente, as igrejas, está bom, estão se adaptando a essa moleza, né? Essa é moleza. Que nem as crianças pequenininhas, eu vejo, elas fazem o que elas querem. Elas não têm livre-arbítrio, irmãos. O livre-arbítrio de uma criança é inexistente. Elas não têm direito de escolher. O livre-arbítrio de uma criança é o dos pais. Quando eles tiverem a idade da razão, 12, 13, 14, aí você vai liberando eles decidirem alguma coisa. Porque eles não têm experiência. Eles não sabem de nada. Se você deixar eles comer o que eles querem, eles só vão comer o que eles querem. Se você deixar eles irem onde eles querem ir, só vão onde eles, você é obrigado a ir onde eles querem. Eles não gostam. Problema deles. Não, mas isso é não é traumático. O Abraão teve que pegar a família, a esposa, o que ele tinha embora, irmãos, deixou a família toda dele. Moisés teve que deixar a família deixou ele, depois ele teve que sair, foi para o deserto, ficou 40 anos, você acha que ele viveu, irmãos, no Egito? O cara comia do bem e do melhor, o cara estudou, o Egito naquela época era a grande potência mundial, aonde estavam os melhores de tudo, estava no Egito. A educação de Moisés foi ímpar. Foi a melhor que se podia dar naquela época. Aonde ele vivia, o que ele comia, o que ele vestia, era o melhor que existia na época. Aí Deus manda ele para o deserto. 40 anos no deserto. Porque ele ficou muito mimadinho lá no Egito. Muito revoltadinho, né? Ele matou até um soldado. Deus falou, eu vou tirar, mas eu quero você libertando o meu povo. Eu vou treinar você e você vai ser o que eu quero. Nossa, que Deus maldoso. Mas o que Deus deu para ele? Era para o bem ou para o mal dele? Que às vezes você olha para a criança, você olha para o seu filho, só porque ele está chorando, ai, coitado, ai, não sei o que lá, né?
E você acha que está fazendo bem. Você está criando uma serpente, um escorpião, que lá na frente vai te picar. Eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de autoridade. Fazer as coisas que têm que ser feitas, de ter as coisas que podem ter. Nós não podemos fazer nada a mais do que Deus nos dá e nos permite fazer. José, você acha que ele queria ir preso? Primeiro ele foi dispensado pelos familiares, pelos irmãos, foi vendido como escravo. Ele queria aquilo? Não, ele queria viver com a família dele. Depois foi lá para Potifar, depois foi preso, até que ele se tornou. Você acha que ele queria perdoar os irmãos? Não. Mas o Senhor queria tirar de José a sua arrogância, o seu orgulho. O José era muito exibido. O José achava porque o pai dele gostava mais dele. Porque ele era o filho da mulher amada. Veja, quem era o culpado da criação, da personalidade de José? O pai. O Isaac. O Jacó. O Isaac é pai de Jacó. O Jacó. Mas por quê? Porque ele gostava mais da mãe, né? É a mulher que ele amava. Ele falou, e esses aqui são os dois filhos. Aí o Benjamim não era para ter nascido, porque Deus falou só José. Mas ela insistiu, ela não poderia ter mais filho, e ela insistiu, engravidou e morreu. Né? E aí o que acontece? Acontece que José, por ter sido esse filho predileto, causou o que na família? Uma destruição. Os próprios irmãos, né, fizeram aquilo por aquilo que o pai fez. Filho é filho, irmão, não tem que haver o mais preferido, né? E nem aquele mais coitado, que tem pai, tem mãe que olha para o filho, ai, coitadinho dele, né? Eu acho que ele apanhou, levou umas porradas na cabeça, ficou meio tonto, então a gente tem que... Não tem que ter dó. Dó é do capeta, irmão. Ninguém tem dó, nem Deus tem dó da gente. Deus ama. Esse espírito de dó não vem de Deus, porque Deus não tem dó de ninguém. Deus ama, e quem ama ensina, né? Hoje um rapaz ligou para mim de manhã, né? Explicou a vida dele e tal. Contou a história dele, deu vontade até de chorar. Estou precisando, estou sem dinheiro, estou passando fome, estou necessitado. Mandou uma mensagem para mim, porque se eu era pastor da igreja, eu podia ajudar. Eu falei, posso? Não, eu falei assim, olha, hoje tem culto à noite, o endereço é esse aqui, tal. Vá assistir o culto, depois do culto, a gente conversa. Nem respondeu mais. Quer ajuda, irmão? Quer nada. Quem quer ajuda se submete a qualquer coisa, irmão. Quem está precisando trabalhar, não fica escolhendo emprego, não, gente. Quem está precisando trabalhar, faz qualquer coisa, principalmente pai de família. Tem filho para criar. Por isso que, eu vou falar, em alguns casos é ruim a mulher trabalhar. Porque o marido se acomoda, fica escolhendo emprego bom, esse é ruim, esse é ruim, esse é ruim. E a necessidade? Você pôs filho no mundo para quê? Se vira, cara. Tem que cuidar, está lá com a boquinha, ele quer o leitinho de todos os dias. Tem que se virar. E a pessoa hoje fica aí, escolhendo, né? E isso, irmãos, é uma porta aberta para o inimigo entrar, para destruir. Quem tem que tratar da casa é o marido. E geralmente tem mulheres que assumem o marido como o filho mais velho. Trata dele como se fosse o filho mais velho, né? Porque o marido não consegue desenvolver. E por que ela faz isso? Porque tem dó. Ela acha que gosta, né? Não é que ela gosta, ela tem dó.
espírito, né? Quem faz isso é Jezabel. Espírito de Jezabel faz isso. Quando a mulher adota o marido como seu filho, não admite que fale mal, não admite, não presta, o camarada não presta, vagabundo, sem vergonha, vive às custas dela, mas fala mal dele para ela, você vai ver. Vira que nem um. Por quê? Porque ela já adotou como filho. Você sabe, essa família vai viver em problemas financeiros para o resto da vida. E os filhos, irmãos? Eu tenho dó dos filhos dessas pessoas. Porque eles estão vivendo num lar disfuncional. Porque a função de um está com o outro. E o outro não está cumprindo a função. E o outro está cumprindo função que não deveria estar cumprindo. Isso acontece demais, irmãos. E hoje em dia está acontecendo muito. Muito mesmo. Eu vejo um monte. Esses dias eu estava conversando com um casal de empresários, né? Aqui da cidade. Não vou dar nome, porque é aqui da cidade. E o casal era unânime. Meus genros, olha, é um zero bem à esquerda. São zero bem à esquerda. Se não é o vô e a avó, irmão, bancar, eles não conseguem sustentar a família. É tudo o vô e a avó que tem que bancar, tem que bancar, tem que bancar. Aí eu falei assim, eles são assim por causa de vocês dois, vocês são culpados. Você casou, você criou suas filhas, 2 filhas. Agora ele casou, agora saiu de casa, o cara tem que se virar. Mas o problema dela, quem mandou ela escolher? Né? Por isso a gente tem que ensinar o filho, a filha, tem que se virar. Tem que se virar. Porque o inimigo está aí ao derredor, irmãos. Ele quer entrar. E é função do pai e a mãe ensinar. Nós não podemos jamais deixar isso acontecer. Infelizmente, essas crianças estão crescendo, estão casando, e estão gerando umas famílias, irmãos, que tem umas que não tem mais jeito de consertar. Tem família que não tem mais jeito. Talvez, tem família, irmãos, que a Bíblia diz, há pecado para a morte. Não, pecado de morte é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Agora existe o pecado de morte. O de morte é aquela pessoa viver na natureza maligna, sofrendo. E de tanto ela sofrer, ela esquece de Deus, irmão. Porque é difícil você aceitar Jesus e depois você tiver uma vida mesquinha, uma vida privada, uma vida que você não pode fazer nada, que você não consegue nada, não tem dinheiro, não sobra dinheiro, não pode ter isso, não pode. É difícil, irmão, você falar que tem Deus na sua vida, tendo uma vida desse jeito. É difícil. Como que você vai ficar firme com Jesus? Né? Com Jesus já dá problema, a gente tem muita luta, imagine você não ter nenhuma bênção na sua vida, por quê? Porque é pecado de morte. Esse eu peço para que nem ore. Tem alguns relampejos de uma estabilidade, mas depois luta. Por quê? Porque abriram portas. Porque não temem a palavra de Deus. E tudo começa na nossa família. Tudo começa dentro da nossa casa. Romanos 6:23. O pecado abre uma brecha na parede protetora. Qualquer envolvimento com Satanás abre uma porta de entrada na vida da pessoa. Pois o salário do pecado é a morte. Pronto. O salário do pecado é a morte. Mas pecado para a morte? O salário do pecado é a morte. Enquanto tem pessoas que ela não consegue mais largar o pecado. A situação que ela se envolveu, né, é tão comprometedora que não tem como voltar atrás. Imagine se hoje eles estão liberando aí, estão tentando, né? Mas eles vão conseguir. Mas agora está meio difícil. Estão tentando liberar, irmão, relacionamento de pai com filha e mãe com filho.
Bom, quando falava de homossexual antigamente era a mesma coisa. E hoje eles estão aí, ninguém está falando mais nada. Você viu aquele vídeo que eu coloquei do pastor lá, o pastorzão lá? Daquela baixinha que eu falei, aquilo lá ia dar trabalho, aquela menininha de Rio Preto. Aquilo lá é furada, filho. É furada, não existe aquilo. Mas ela cobra de 8, quanto? De 5, 8 mil para ir pregar na igreja. É o cachê dela. É o cachê dela. Se depender de mim, ela nunca aparece aqui. A não ser que ela se converta, né? Porque até agora, o pai dela parece aqueles MC. Cabelinho com risquinho aqui, bem curtinho, quase careca, aquelas camisas com aquelas... aqueles colar com aquelas bolas aqui no meio. Vai ser aqueles MC. E aí? Está aí pregando. E foi pregar numa festa de casamento gay. E profetizou na vida do casal gay. Dizendo que Deus estava abençoando, que deram uma nova etapa na vida, não sei o que lá. Mas como, irmãos? Se eu estou num casamento desse, me dá um microfone, meu Deus, não tem um que fica lá. Arrependei-vos, raça de víboras, vocês vão para o inferno, por isso. E pai, pum, pega para lá, pá. Mas não me deixa fazer isso, gente. Não pode ter medo de falar a verdade. Não, isso é falta. Não, isso é verdade. Então João Batista era o quê? Nós estamos aqui para pregar a verdade, irmão, mas vão que prenda. A pessoa tem que conhecer a verdade vos libertará. Mas o cachê não deve ter sido 8, não, deve ter sido uns 80. Logo vai pregar lá na Rede Globo também. Que essas pessoas, eles pregam. Vai sair no Fantástico, você vai ver. Logo essa menininha está lá no Fantástico. Tem acho que 16, 17 anos. E prega. E fala um monte de asneira. Um monte. Mas o povo quer ouvir, né? Asneira. Não quer ouvir a palavra de Deus. Isso são portas. E quando você dá ouvido a isso, irmãos, abre portas na sua vida. Porque não veio de Deus aquele ensinamento, não veio de Deus aquela palavra. O Senhor diz que nós temos que buscar Ele, ouvir dEle. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Voltando, cada pessoa precisa estar consciente de possíveis portas de entrada em sua própria vida. Por que ter ciência dessas portas? Para podermos pregar o verdadeiro evangelho. Você tem que entender, irmãos, as portas que você tem, para que você possa ouvir o verdadeiro e pregar o verdadeiro evangelho. Como que eu vou pregar o evangelho se eu não sei as portas que Satanás entra na vida das pessoas? Eu tenho que saber. Eu tenho que mostrar, olha, essa porta está errada, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Gostando ou não gostando, eu tenho que falar a verdade. E hoje está difícil de você, né? Não é que está difícil, a gente fala, irmãos. As pessoas, pela criação que eu estou falando, que eu falei agora há pouco, elas não querem mais. Elas não querem esse tipo de igreja. A igreja inclusiva eles querem. Que a graça, super graça agora, né? A lei acabou uma ova. Vai ler a sua Bíblia. Vai ler a Bíblia. Não fica papagaio ouvindo e repetindo. Vai estudar a Bíblia. Vai ouvir o que aconteceu, o que está acontecendo. Eu tenho colocado lá no nosso grupo de WhatsApp. Deus não vai cobrar de mim. Falei, Deus, eu coloquei. Está lá. Né? Agora, quem tem ouvido, ouça. Não sou eu que estou pregando, mas é outro pastor que está pregando e dá para entender direitinho. Para não falar que é só eu prego a mesma coisa, mas de outra maneira, mas é a mesma coisa. Não existem essas coisas que estão falando por aí. Agora, a qualidade do crente está difícil, irmãos. Eu lembro, antigamente, os crentes, anos 70, até meados de 80 para trás, o crente era visto como uma pessoa diferente, respeitosa, né, educada,
O crente era visto assim como uma pessoa de religioso, pobre, mas eram pessoas de boa índole. Irmãos, em 20 anos mudou o caráter daqueles que dizem. Por quê? Porque as igrejas mudaram. Levítico 5, 5:1, né? Está lá. Se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, né? Eu fiquei sabendo, eu estou denunciando, eu tenho que denunciar. Ah, o senhor está julgando? Não estou julgando, estou denunciando. Eu estou mostrando a palavra, estou mostrando o que está feito. Se eu pegar um adúltero e falar, irmão, os adúlteros não herdarão o reino dos céus, né? Eu tenho que denunciar. Ah, eu não gostei, problema teu. Eu tenho que falar dos adúlteros. Eu tenho que falar daqueles irmãos que roubam a Deus, né? Às vezes a pessoa não entende o que é dízimo, porque tem um monte de, não, você não dá o dízimo, você vai para o céu. Quem diz que você vai para o inferno porque não dá o dízimo? Irmãos, matemática. A Bíblia diz em Malaquias, roubará o homem a Deus? Aí eles perguntam, e que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. O Senhor diz, vós me roubais. Com maldição serás o quê? Aí você vai em Apocalipse, quem não vai entrar no céu? Os roubadores. Eu não sei quem é esses ladrões. Ah, o de banco? Ah, o que roubou sorvete na sorveteria, esse não vai entrar no céu, mas o que roubou a Deus, vai? Acho estranho esse negócio. Ladrão é ladrão, gente. Roubou 1 centavo, roubou Deus, roubou. O Senhor diz que aquele que não é dizimista está roubando a Ele. Malaquias 3:8, põe lá, depois a gente volta aí. Pode um homem roubar de Deus? Põe outra tradução. Isso aí é pegadinha do malandro. Isso aí. Acaso alguém pode roubar a Deus? Tem como roubar a Deus? Oh, mas vocês têm me roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. E o que vai acontecer com esse povo que roubou Deus? Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Aí ele fala, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Ele mandou. Ele não está pedindo. E quando ele manda, é obrigação, gente. É obrigação como cristão. Se eu sou cristão, eu tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer. Não está escrito lá, se você quiser. Ele está dizendo, tragam, imperativo, trazei, imperativo. Mas o dinheiro é teu ou é de Deus que você tem? É meu, então faça bom proveito. Porque tudo que eu tenho é de Deus. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei tudo, até minha carteira. Tudo é de Deus, tudo. Ele me dá 90% para eu viver. E 10% Ele quer para a igreja, para ter mantimento na igreja. Ele mandou. E se eu não fizer isso, eu estou roubando. E quem rouba é o quê, irmãos? E os ladrões herdarão o reino dos céus? Ficarão de fora. Então eu não sei que ladrão é esse que vai ficar de fora. Ladrão é ladrão. E esse aqui eu acho que é até pior, irmãos. Está roubando o próprio Deus? Eu acho que é pior. Todos que roubam a Deus, irmãos. Todos. Ah, mas isso acabou. Aí, irmão, vai lá assistir o Luciano Subirá, que você vai entender. Se você não entender também, irmão, seja feliz. Não quer ser dizimista? Seja feliz, problema seu. Um dia você vai prestar conta na sua vida para Deus. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós que me roubeis. Não, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é maldição, é a maldade, é tudo aquilo que o diabo quer. E o diabo quer que você rouba a Deus, para que não haja mantimento na casa de Deus. Levítico 5:1, para a gente terminar. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto, ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa do seu pecado. Se alguém mesmo, sem saber,
tocar em algo cerimonialmente impuro, como cadáver, pô, isso aí já é lei. Põe na NVI, volta lá. Ah, isso aí não é transformador. Volta no outro, no 1. Se alguém pecar, porque tendo sido testemunha de algo que viu ou soube, não o declarou, sofrerá as consequências da sua iniquidade. Você está vendo a pessoa fazer errado e você não vai falar? A quem é muito dado é mais. Você não quer o céu, gente? Deus falou, ó, avisa a pessoa lá que ela está fazendo errado. Ó, você sabia que isso é errado? Com toda a educação. Por quê? Não se deve fazer. Não, só estou te avisando, isso é errado. Porque na Bíblia está escrito assim, assim, assim. Ah, mas eu não quero saber esse negócio de crente, sei que lá. Tá bom, filho. Não vamos brigar. Eu apenas estou informando para você que você está desagradando a Deus. E um dia você vai saber que eu estou falando a verdade. Mas Deus te abençoe, fica com Deus e vamos embora. Sem briga. Mas você plantou uma semente grande no coração da pessoa. Você sabia que isso está errado? Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Bom, isso que nós temos que fazer na nossa casa, nossa família, nossos parentes. Né? Eu, quando eu tenho oportunidade, eu mando bala, gente. Tem uns que torcem a orelha, tem uns que não falam nada, mas se pudesse me esganar, me esganaria. Só não esgana porque me conhece desde pequenininho. Mas eu vou deixar eles ir para o inferno sem conhecer a verdade, mas de uma forma, irmãos, não acusadora. Tem gente que acusa, você vai para o inferno. Não, não é assim, eu falo aqui, né, para você. Mas com eles, não, ó, isso daí não agrada a Deus, porque a Bíblia, está escrito na Bíblia, no capítulo tal, versículo tal, que quem comete isso daqui está no pecado. Então, está errado. Não fica falando que vai para o inferno. Eles não conhecem nem Jesus, já está anunciando o inferno. Não, tem uns crentes que vai primeiro para o inferno. Eu já falo do inferno aqui porque todo mundo já conhece Jesus. Então já dá para falar. Agora a pessoa que nem conheceu Jesus, você vai amaldiçoar a pessoa para o inferno, você tem que chegar na pessoa e falar. Tem que saber, irmão, tem que saber falar com as pessoas para que essas pessoas elas venham para Jesus. E se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Aí, de repente, aquilo lá é o Espírito Santo que está fazendo a obra, irmãos. Como que você veio para a igreja? Eu fui um que não queria ser pastor. Eu não queria entrar na porta da igreja. Eu falava que pastor era tudo bandido, ladrão. Eu falava, você acha que eu queria entrar na igreja? Você acha que eu ouvia alguém falar de Deus para mim e eu gostava? Aquilo lá me fazia. Você acha que eu gostava de igreja? Jamais, irmãos. Mas alguém foi, a palavra entrou, e a palavra entrou, e aí chegou na hora que a porca torceu o rabo. Ou você vem para Jesus ou você morre. Deus vai preparar aquele momento certo, irmãos, para aquela pessoa dar ouvido que você pregou. As tuas pregações não são em vãs. Ainda que lhe pareça que não está tendo nenhum resultado, ainda que pareça que você está até fazendo com que as pessoas tenham raiva de você, mas se você está fazendo com amor, pode ter certeza que elas vão repercutir um dia, porque é uma semente, e toda semente ela germina, ela cresce e ela dá fruto. Amém, irmãos? Tenha paciência, que Deus está agindo na sua casa e na sua família também. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.